Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? E hoje a gente está recebendo aqui nesse episódio os gestores da comunidade Salesforce aqui de Porto Alegre. Primeiramente, Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Viviane, seja muito bem-vinda também. Obrigado pela presença aí. E Tomás, seja bem-vindo também aí a esse episódio. Pelo convite. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu precisa falar. É só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em desbloquear o potencial do Salesforce para ti. Se puder também, já aqui ó, nesse start, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário ali sobre algum assunto, ou se tiver alguma dúvida durante o podcast, já vai comentando ali pra gente trazer a resposta ou um próximo episódio mais pra frente. Lembra, e se tu estiver assistindo na televisão, tem um QR Code aqui na tela rolando, se tu ler ali com o teu celular já vai poder se inscrever, ou então clicou no botão do controle ali, primeiro ou segundo botão que vai aparecer na tela, é o botãozinho de se inscrever, então é só clicar ali e se inscrever que vai nos ajudar a saber que estamos no caminho certo, né, Ariel? Num primeiro momento, então, vou pedir para conhecer vocês, vou começar contigo, Gustavo. Queria te conhecer, saber hoje onde que tu atua, como que tu atua e como que tu acabou entrando nessa carreira de Salesforce. Legal. Cara, eu atuo com Salesforce desde 2018, né? Eu comecei como desenvolvedor, né, de Apex, né, vim do mundo .NET, né, então para cá, e venho atuando como desenvolvedor, depois como líder técnico e atualmente eu estou como arquiteto de software, arquiteto de solução, arquiteto de software. Né, então aí já tenho um bom estrada da vida, assim, né, em torno de 7 anos aí com Salesforce. E atualmente nesses últimos tempos aí tirei algumas certificações, estou com 16 certificações, né? E hoje atuo também em modo remoto, né? Então, bem tranquilo, mas é isso. Moro em Porto Alegre, né? Então sou daqui, né? Sou do interior do estado, mas moro em Porto Alegre, então muito tranquilo. E hoje tu atua em alguma empresa? Atuo na Capgemini, né? Como arquiteto de solução, arquiteto de software. Show de bola. E tu, Viviane, como que encontrou o Salesforce no teu caminho? Vamos lá. Se eu te disser que foi por acidente, tu acredita? Vamos lá, eu conto pra vocês. Comecei com o Salesforce em 2014. Não, na verdade, assim, deixa eu dar um passinho para trás. Eu trabalho com TI há mais de 27 anos. Desses 27 anos, 18 anos dentro da Dell Technologies. E lá, então, em 2014... eu trabalhava como analista de negócios e fui alocada nesse projeto que era a construção de um portal para serviços financeiros. Então, naquela época ainda a gente falava em Community Cloud, hoje Experience Cloud. Mas então, assim, era para construir esse portal. Mas eu não tinha... Eu estava fazendo análise do negócio junto às áreas de negócio. E não havia entendido até um segundo momento, né? Não havia entendido que aquilo tudo que a gente estava construindo, que era uma aplicação completamente customizada, rodaria em cima da plataforma Salesforce. Então, quando eu entendi que o acesso a esse portal se dava através vamos lá, né? Aquela hierarquia padrão, né? Conta, contato e usuário, aí eu disse, não, eu tenho que entender isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Eu tenho que primeiro conhecer, então, essa plataforma. Então, assim, foi a alocação num projeto para a construção de um portal de serviços financeiros que rodava, era totalmente customizado. A gente, inclusive, chamou na época a equipe de Professional Services da Salesforce dos Estados Unidos para nos ajudar. E aí, então, que eu entendi, eu disse, bom, isso aqui roda sobre Salesforce, eu preciso entender essa plataforma. E na sequência, isso era para a região da Europa. Então, era um projeto enorme, 14 países, multilíngua, multimoeda, plurianual, era um projeto enorme. Então, assim, eu tive o tempo também, né, de fazer essa rampa na plataforma. E aí, enfim, dali para diante foi somente Salesforce. Aí a gente acabou passando, eu acabei atuando então para a região das Américas, né? Aí já era uma coisa mais baunilha, como a gente diz, mas naquela estrutura de uma grande empresa multinacional, vocês podem imaginar que nunca é
tão simples assim, né? Nunca é baunilha, na verdade, sempre tem muita customização. Mas foi assim que eu ingressei. Então, assim, eu preciso confessar que foi por acidente, mas uma alegria. Foi descobrindo. Foi descobrindo que estava... Foi por aí. E tu, Thomas, como é que encontrou o Salesforce na tua vida? O meu não foi exatamente acidente, mas foi uma quedinha de paraquedas, assim, talvez. Foi em 2018, eu tinha recém-ingressado num programa de estágio da Dell, em parceria com a PUC. Então eles tinham um programa de estágio muito bacana, assim, que fazia uma seleção de vários universitários. E cada pessoa, a gente passava por um pré-projeto dentro da PUC durante uns meses. E depois desse tempo, a gente era alocado, a gente fazia entrevistas com alguns gerentes e diretores da Dell. E era alocado dentro de diversos times dentro da Dell. E acabou que o gerente com o qual eu mais me identifiquei era o gerente de um projeto que trabalhava com Salesforce. Então, dentre os 10 candidatos ali, tinha esse que trabalhava com Salesforce, e foi o time onde eu caí. Então, esse foi o meu primeiro contato, literalmente foi esse. Você já ouviu falar de Salesforce? Eu falei, nunca na minha vida. Não é o tipo de coisa que se ensina na faculdade, né? Então, não conheço. Ele mandou uma trilha do Trailhead, tá, então faz isso aqui. E assim foi o que eu fiz, como um bom estagiário dedicado. Eu fui lá, fiz a trilha inteira. E esse foi o meu primeiro contato com Salesforce. Então, uma vez que eu fui alocado nesse time, inicialmente como estagiário, eu entendi de fato o que era a plataforma, e foi ali onde a minha carreira se iniciou, e a partir de então tem sido o meu foco profissional. Show de bola. Quer falar alguma coisa aí, não? Vou dar o meu depoimento. Não, acho que só contando um pouquinho da minha trajetória, apesar de que a gente já falou em alguns outros episódios, mas até fazendo uma conexão, eu me identifiquei com uma parte de cada um de vocês três ali da história, porque eu tenho background de .NET também, então não vim de Salesforce, né, todo de práticas de engenharia de software com .NET, exato, depois para Java, umas outras tecnologias que a gente reforça aqui no podcast, que eu acho super importante ter essa transição. Muito. Então eu acho bem legal. Acho muito legal também a questão do cair de paraquedas no projeto. Eu também caí de paraquedas quando eu fui para Salesforce. Antes disso, eu trabalhava com CRM in-house de uma empresa no setor financeiro. Então, a gente desenvolvia em .NET, em outras stacks, tudo um CRM 100% customizado. E depois chegou assim, olha, a gente mudou aqui a diretriz, a gente vai contratar Salesforce. O que é isso? E aí que eu descobri que... Ou seja, a gente mesmo trabalhando às vezes com um CRM já, mesmo, né, focado no software, às vezes a gente acaba não ouvindo falar ou não exato, sendo tão difundido, né? Exato. Mesmo sendo o CRM número 1 do mundo. Também. Então... E também daí depois disso tudo, cara, e agora, como é que eu aprendo a mexer no Salesforce? Trailhead foi o meu aliado, assim, então a gente foi... Na base do Trailhead já tinha o background técnico, né, de outras tecnologias. E aí foi um pouco mais fluido ali pra gente aprender. Mas daí o Trailhead na veia até realmente conseguir rampar na plataforma. Legal. Isso em 2016, eu acho que foi quando foi essa transição, né, de CRM, de especialista tech lead .NET para aprender Salesforce e liderar um projeto Salesforce. Agora eu vou contar um pouco de como vou contar um pouco de como eu tive contato com Salesforce. Há um ano, quando a gente começou o podcast. Exatamente, há um ano, quando a gente começou com o podcast. Sensacional. O Ariel, a gente prestava assessoria de marketing, presta assessoria de marketing ali pro Ariel. E aí a gente conversando, eu disse, cara, eu acho que é legal a gente fazer um podcast. Show de bola, vamos pilotar. Tu me ajuda a fazer? Claro. Até hoje eu nunca vi uma tela do Salesforce, até hoje eu nunca toquei em nada do Salesforce. Falar sobre o Salesforce eu já sou expert. Agora, lidar com o Salesforce eu nunca tive. Ele já poderia vender Salesforce. Já, pois bem, já tem uma bagagem. Aparentemente eu entendo dizer. A lógica eu entendo. A lógica eu entendo. Certo. Agora já sei que não pode. Tem que ter as governanças, tem que saber. A parte não pode ter excesso de personalização ali nos objetos. Agora, o que é objeto? Eu não sei. Muito bom. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas
Antes eu estava perguntando para o Ariel e pedi para vocês também me orientarem um pouco sobre o que é a comunidade do Salesforce aqui em Porto Alegre. Existem várias comunidades, pelo que eu entendi, no Brasil, né? Qual é o papel da comunidade? O que é essa comunidade? Para que ela serve? Eu até perguntei para eles se todos os desenvolvedores conhecem essa comunidade. Eles disseram, eu acho que não. Então, para a gente também entender, porque tem muito desenvolvedor que assiste o podcast aqui e talvez valha a pena ele conhecer esse não sei se é um produto, mas é esse espaço, né? Para eles se encontrarem. Claro, justo. Bom, se meus colegas me permitem. Claro, vai lá. Como eu sou o decano da turma. Show. A comunidade Salesforce, eu acho que talvez assim, dando um panorama geral da nossa comunidade, especificamente aqui em Porto Alegre, né? A nossa comunidade, ela foi criada / reativada ali por volta de 2019 a 2020, não tenho a data exatamente precisa. E a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu já estava dentro da Dell como estagiário. Eu acho que talvez eu já estava até atuando como contratado. E eu via os meus colegas comentando que existia uma comunidade antigamente, mas que ela tinha meio que morrido, assim, por falta de atividade. E eu fiquei muito interessado com essa ideia, assim, tipo, tá, o que é isso? Como que faz para fazer isso voltar? E aí eu fui atrás de descobrir, tentei criar uma comunidade, então, por conta própria, em Porto Alegre. Descobri que eu não conseguia criar porque já havia uma comunidade geograficamente muito próxima, então tem essa regra que é criada pela Salesforce. Aí eu descobri que tinha uma comunidade criada em São Leopoldo. Fui atrás de descobrir que comunidade era essa para poder participar e me juntar a isso. Então, à época, tinha um grande colega nosso, o Thiago, um salve pro Thiago, inclusive, que era o líder na época da comunidade. Eu me juntei com ele. Então, e desde então a gente vem montando isso. Hoje o Thiago não faz mais parte da equipe de líderes, mas esse é o histórico assim, da nossa comunidade, né? Então, o que é a comunidade? A comunidade Salesforce nada mais é do que uma plataforma, do que um espaço que a Salesforce oferece para que, de forma autônoma, pessoas que trabalham com Salesforce, pessoas que conhecem Salesforce, que se interessam pela plataforma, possam compartilhar conhecimento. Eu acho que essa é uma boa forma de resumir. Então, é um espaço, é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, de se montar rede de contatos e uma maneira de unir pessoas que estão numa mesma região geográfica para discutir um tema em comum, que é a Salesforce. E aí, a Salesforce categoriza alguns tipos de comunidade. Hoje tem vários, assim, que eu acabo né, acompanhando todos os tipos que existem. Mas, por exemplo, a nossa comunidade, o título dela é Comunidade de Desenvolvedores Salesforce. Também tem uma que é comunidade de administradores, tem comunidade focada em Slack. Então, hoje existe uma série de segmentações dessas comunidades como uma forma de talvez agrupar um conhecimento. A Salesforce virou um negócio gigantesco, né? Então, uma forma de talvez agrupar interesses em comum de uma maneira talvez um pouco mais efetiva. Acaba que a nossa comunidade é uma comunidade de desenvolvedores, então é uma comunidade, pelo menos no nome ela leva isso, mas a Vivi, por exemplo, não é desenvolvedora. Então, a gente tenta juntar um pouco de todos os mundos. Então, eu tento trazer um pouco, às vezes, eu sou desenvolvedor, então eu tento trazer um pouco mais de temas mais técnicos que sejam caros para pessoas desenvolvedoras. E a gente vai alinhando com outros temas que são mais, talvez, relacionados a negócio, mais relacionados à própria plataforma, carreira. Então, a gente vai tratando de vários assuntos que são de interesse, que a gente entende que é de interesse para a comunidade de uma forma geral. Então, a comunidade é isso, são pessoas aqui atrás, de forma voluntária, criando espaços e tempo para que a gente possa discutir Salesforce com pessoas que se interessam por Salesforce. Então, é meio que isso, assim. Eu queria só adicionar que eu passei a atuar como líder da comunidade através de um convite do Thomas. Quando ele contou essa história de, em 2018, ter ingressado na Dell, nós fomos colegas naquele momento. O mesmo time, então ambos trabalhando com Salesforce. Eu acabei por deixar a empresa em 2021 e em 2022 em contato com o Thomas, então a gente manteve contato, coisa boa, né, Thomas? E ele me retorna dizendo, Vivi, né, me fez o convite, então, na verdade, não foi nem para liderança. A gente estava batendo um papo e tu me disseste assim, vai ter um evento essa semana, presencial, tu não queres participar? Então, tu nem estavas naquele evento, mas tu me fizeste o convite. Então, foi um evento presencial, foi super legal. A gente, inclusive, tem que buscar retomar isso. Então, passei fiz, né, contato então, com o pessoal da comunidade aqui local.
foi bacana que nesse dia nós fizemos um registro desse encontro e na sequência teve o evento aquele World Tour em São Paulo. E eu lembro que o presidente Salesforce Brasil apresentou a nossa foto falando da importância das comunidades, então foi super legal. E eu estava voltando ao mercado ali e eu pensei assim, puxa, que bacana, né? Então assim, eu tava retomando e tipo, apareci na foto do Ficou famosa, gente. Que loucura. Então foi super bacana. E era a nossa comunidade, né? O evento presencial aqui de Porto Alegre foi muito bacana. E então, aí na sequência daquele ano, né, nós, enfim, continuamos ali em contato e com a saída do Thiago, eu ingressei. E eu lembro que naquele ano também eu fui participar do Dreamforce. E até porque, enfim, como eu estava retomando, eu disse, quero, né, me atualizar, entender o que está se passando. E quando eu voltei, o Thomas então me fez o convite e me disse, Vivi, seria legal tu fazeres uma apresentação para a comunidade do que foi a tua experiência no evento. E então, assim, só para ilustrar que não sou desenvolvedora, trabalho como consultora Salesforce, né, / analista de negócios e administradora, né, Salesforce. Mas mesmo assim nós temos aqui essa abertura, né, para falar das pautas mais diversas. Inclusive já contamos com duas apresentações, 2 eventos com a SR. Sim. Um foi sobre o caso de migração de dados da Porto Belo, né? E um outro foi sobre gestão de dados que tu nos presenteou. Então, até faz um tempinho já, né? Até eu tô devendo uma. Daqui a pouco a gente pensa em fazer uma. Tu nos honraste com convidado. Tu nos honraste com aquela apresentação, foi muito legal. Então, só para ilustrar, assim, que por mais que seja uma comunidade de desenvolvedores, a gente tem essa abertura e a gente tem as mais diversas pautas, assim. Então, é bem, bem legal. É um ponto de encontro e network. Eu sou o último, eu sou o caçula, né? Eu sou o caçula da comunidade. Eu entrei fazem 3 meses. 3 meses, exatamente. E entrei para apoiar o time, né? A convite do Thomas e da Viviane. Para apoiar o time justamente para fazer evento, para a gente divulgar mais a comunidade. Então, assim, agradeço o convite, né? E em ser, assim, em tornar a comunidade mais ativa, né? E, enfim, e esse também é uma meta de todos nós, né? Tornar a comunidade mais vista no Brasil, não só localmente, né? A gente faz um esforço tremendo, porque a gente tem várias empresas no Rio Grande do Sul que usam o Salesforce, vários profissionais aqui, e muitas vezes a gente tem alguns eventos que poderiam ser mais aproveitados, né? Então, a gente faz divulgação, a gente tem os nossos canais, até nosso canal também o link ali a gente vai deixar, né, para quem está assistindo também, para se cadastrar na nossa comunidade. Acho importante também a gente faz um trabalho bem, bem bacana, assim, e cada evento que a gente faz é um trabalho muito de bastidor, assim, organiza, vê profissional, o assunto, hora, né, o que vai sortear de brinde. Sempre as pessoas no evento eles querem brinde, então a nossa comunidade ela é bem engajada justamente para trazer e proporcionar as mais diversos no ecossistema Salesforce, né? Porque tem muita coisa. Então a gente procura muito diversificar. Então eu no final de março dei uma palestra sobre Superbad, né? Sobre Trailhead e Superbad. Então até o momento poucas pessoas tinham falado disso, né? De Trailhead, de Superbad e tal. Então eu disse, vou falar sobre isso, né? Eu já fiz algumas. E a comunidade está aberta para todos. Para todo mundo, né, que quiser algum evento. Hoje tem Slack, tem Mulisoft, tem, enfim, uma gama muito grande de nuvens, e eu acho muito importante também divulgá-las, né? A gente é a comunidade Salesforce, então ela é ampla para todos os produtos, né? Quero fazer só mais um adendo. Eu não sei o Thomas, mas eu conheci o Gustavo a partir dos eventos da comunidade. Então, assim, o Gustavo era cativo. Estava sempre nos eventos. E, enfim, eu acho que foi no início do ano, né, que a gente fez uma reunião, né, uma one-on-one, só nós dois ali e tal, para bater um papo sobre, enfim, carreira, mercado em geral. E aí convidamos
né, o Gustavo, e ele com 93 badges, como é que é super badges? 94 super badges, eu e o Thomas, a gente tem que chamar esse cara para conversar com a gente, contar um pouco dessa história, né? Então foi super legal, eu conheci o Gustavo a partir da comunidade. Eu ia fazer isso adentro, inclusive, o Gustavo sempre esteve presente nos eventos da comunidade. Então, tipo, ele não era líder da comunidade, mas ele sempre esteve ali. Fosse evento presencial, fosse evento virtual. Então, era um nome que a gente via sempre. Então, tipo, era uma figurinha que a gente olhava, tipo, esse cara tá sempre aqui e sempre muito participativo, assim. E aí o Gustavo começou a tirar badge, super badge, certificação, e toda semana era 1, 2, 3. Eu falei, meu... E LinkedIn bombando. Esse cara tem que vir pra cá, assim. A gente tem que puxar ele pra cá. Colocou uma automação no LinkedIn, tem alguma coisa errada. Eu preciso aprender o que tá acontecendo. Tu precisa nos contar. E aí foi isso, assim, daí, bom, e eu acho que eu tô falando isso porque foi um membro da comunidade, né, que tava ali, engajado e participante. E daí eu falei, então vamos trazer o Gustavo junto como líder, porque ele já tinha sugerido ideias, assim, de apresentações, de coisas que ele poderia fazer. E fechou todas, então é essa, vamos chamar o Gustavo para ajudar a gente aqui na liderança da comunidade e bolar os próximos eventos. Bem bacana. Show. Para eu entender hoje qual é o tamanho da comunidade. Hoje a gente tem por volta de 400 pessoas inscritas, e aí isso não se resume a apenas pessoas daqui de Porto Alegre, da região, né? Porque a plataforma, ela é, enfim, aberta ao mundo, né? Então, tipo, a gente pode, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo se inscrever em qualquer comunidade do mundo. Então é aberto, mas eu não acho que a gente tenha nenhum inscrito de fora do Brasil, não que eu tenha visto, mas a gente tem pessoas inscritas de várias regiões do país. A maior concentração é daqui, mas tem pessoas do Brasil inteiro inscritas. Eu lembro que quando... eu lembro que quando eu participei ali, eu falei de dados, né? Eu lembro que tinha um pessoal que era de outro estado, né? Eu não me lembro exatamente. Sim, tem. Então, ele é aberto, assim, né? Por mais que seja comunidade de Porto Alegre. E eu acho que, inclusive, tá num formato mais remoto agora do que presencial, e né? até no Brasil tem muito poucas comunidades, se a gente for ver. Não são todas as capitais que tem comunidade, né? Tem algumas capitais só. Aqui no sul eu sei que tem Curitiba, Florianópolis e nós de Porto Alegre. Mas assim, no Nordeste eu vi 1 ou 2, né? Então, assim, e até a Salesforce num primeiro momento ela fechou, justamente para, não sei se, para reorganizar talvez esse processo de comunidade. Então, se hoje alguém tentar se cadastrar uma comunidade, está fechado, né? Não dá para criar uma comunidade nova. Então, a Salesforce ela tem esse papel de às vezes abrir, às vezes fechar esse processo justamente, e não tem tantas comunidades, né? Como disse. É bem restrito, assim. Então, e os eventos também estão sendo bastante... Tem muito evento, mas alguns eventos estão sendo muito semelhantes, vamos dizer assim, das comunidades, né? Entendi. Show. E eu, por exemplo, assim, hoje, eu sou um desenvolvedor Salesforce, nem sabia da comunidade. Quais são as vantagens de eu participar da comunidade? De repente, os desafios eu posto lá e o pessoal me ajuda. Como é que funciona esse papel literalmente de comunidade dentro ali da comunidade de Porto Alegre? Eu acho que a gente tem que partir da prerrogativa de que a comunidade ela funciona inicialmente quando a gente... Não inicialmente, mas principalmente quando a gente marca os eventos e esses encontros, né? Então, geralmente a gente define um tema do que vai ser discutido, 1 ou 2 temas, e ali se apresenta aquilo e existe uma discussão, um fomento ali sobre aquele assunto. Legal. E acaba nisso. Existe um grupo também, então, tipo, um grupo dentro da própria plataforma com uma espécie de feed, assim, que as pessoas podem colocar o que quiserem ali dentro e se criar ali de uma forma autônoma discussões. E a gente criou também, meio que por conta própria, paralelo a isso, um grupo no WhatsApp, porque, enfim, né, o nosso principal forma de comunicação do brasileiro hoje, e que a gente também tem ali, as pessoas, a gente deixa livre para que as pessoas participem, e liberado também para se discutir questões diversas que apareçam, assim. Não tem sido tão frequente, acho que não tem sido tão comum as pessoas trazerem questões e problemas relacionados a Salesforce, como uma espécie de fórum mesmo, né?
tem acabado sendo mais durante os eventos. Mas liberdade total de algo assim acontecer. Talvez esteja antecipando algum assunto, mas isso até vai ser... Assim, já é algo que é difícil da gente fomentar, às vezes, os fóruns e etc. Mas eu queria até ver com vocês o que vocês acham, porque agora, na verdade, o fórum da galera é o ChatGPT, né? É a gentificação, né? Ou seja, ao invés de eu até o próprio... Gustavo vai me entender. Entendi. No Stack Overflow. Né? O Stack Overflow era a ferramenta, era o guru, né? O ChatGPT dos desenvolvedores. A gente brincava que se o Stack Overflow estivesse fora, parava o trabalho. Parava o trabalho, né? Então era uma coisa assim. E aí o Stack Overflow era a representação de um fórum extremamente engajado, né? Assim, tinha resposta pra tudo ali, né? Ou, né? E tinha esse engajamento. A comunidade, né? Era um conceito mesmo de comunidade. Alguém postava uma dúvida, ia lá, tinha vários comentários, então era bem interessante. E aí eu vejo que agora até um desafio, né, para essas ferramentas. Como que a gente vai ter essas trocas, sendo que agora, não vou mandar minha dúvida no... Tem debate pronto. Eu tenho, eu vou no ChatGPT e o que ele me disser eu vou seguir. Como um mantra, né? Até é perigoso, né? Esse é outro problema, né? Exato, viés, etc. Eu acho que do ponto de vista técnico, quando a gente pensa no ChatGPT, é uma grande enciclopédia facílima de se usar, né? Então você dá o contexto certo, faz a pergunta certa, ele vai te devolver a resposta certa. Faz ali um pequeno crivo, né, do que voltou, né? A depender do que vem. O problema é que pra tu fazer o crivo, tu tem que ter um leve conhecimento, pelo menos. Exatamente. Então, tipo, partindo desse presetting, assim, né, de que a gente sabe usar a inteligência artificial da forma correta, é muito mais simples e muito mais prático, né, convenhamos, gente, é muito mais fácil e eu acho que elimina também um grande fator que eu acho que às vezes pode ser impeditivo de pessoas buscarem ajuda, que não tem julgamento, né? É uma máquina, você pode perguntar a coisa que na sua cabeça você imagina que é a pergunta mais idiota, mais burra possível, dentro de um auto, né, julgamento, e o chat não vai te julgar, ele vai virar pra você e falar assim, essa é uma ótima pergunta, e vai te responder, e você vai olhar, tipo, então eu vou te perguntar mais vezes depois, sabe? Exato. Então acho que do ponto de vista técnico, acho que não tem muito como competir, honestamente, eu acho que a gente também tem que botar os pés no chão, mas eu também vejo que a comunidade pode oferecer, daí o que o chat GPT, no caso, né, nesse exemplo, não oferece, que é a rede de contatos. Exato. Então, a gente tá ali, a gente tá falando de profissionais diversos, com background diverso, com tempos diferentes de carreira, desde estagiários, eu lembro muito não sei se ele ainda é estagiário de vocês, o Arthur. O Arthur, sim. Estagiário não, agora. Não é mais, né? Já tá pleno até. Então. É uma máquina. Exato, porque eu lembro dele desde os primeiros eventos que ele começou a participar. Então, tipo, tem pessoas desde o início da carreira a pessoas, tipo, que já estão aí há bastante tempo. Então, esse é o tipo de nuance de conhecimento que a inteligência artificial não vai te prover, né? Então, essa ideia da carreira, do lance de conhecer as pessoas, de poder falar e de ter acesso a pessoas que já estão ali e poder usufruir disso é maravilhoso. É porque a IA, ela não te dá networking, né? Exato. Ela não te dá networking. Ela te entrega conhecimento, mas... querendo ou não, a gente precisa conhecer pessoas, né? Exatamente. E respondendo diretamente à tua pergunta, Dala, assim, acho que o benefício maior é, como o Thomas colocou, é o fórum, né? Por mais que a gente tenha de bate-pronto uma resposta hoje através de IA generativa, eu ainda vejo, eu acho que vocês também percebem, guris, que nos grupos de WhatsApp que nós temos, principalmente nos grupos, ainda tem aquele tipo de pergunta assim, olha só, alguém já fez tal integração, alguém já implementou tal solução. Assim, o pessoal se ajuda. E é bacana, e nós temos 2 brasileiros que são MVPs, né, Most Valuable Professional, né, aqui temos a honra, então, esse ano, né, tivemos o Guilherme Dornelas, né, recebendo, né, o título de MVP. Reconhecimento, né. E eu vejo os guris super engajados, dizendo, não, eu posso te ajudar. Então, assim, o pessoal conecta, é um fórum. É isso, o benefício maior é o fórum, né? E tem essa coisa mais pessoal, por último tem, né? É o grande benefício. O que eu vejo desse teu comentário bem interessante, Vivian, porque uma diferença, né, que dessa questão da facilidade do ChatGPT, ele vai te dar uma resposta que pode ser muito assertiva,
Mas eu acho que por que algumas pessoas ainda vão buscar em grupos, etc. Eu acho que é a experiência. Claro. Né? Porque às vezes, beleza, o que o ChatGPT vai te trazer, daqui a pouco é uma base de um conhecimento, de algum blog, de algum artigo, né? De algo que foi treinado. Mas quando tu pergunta para aquela pessoa, tu já passou por isso? Exatamente. Quais foram os problemas, né? Então a experiência do... Cara, essa solução é muito boa, mas depois de um tempo a gente viu que gerou tal problema. Então eu não faria exatamente desse jeito que a IA, por exemplo, sugeriu, mas eu vou por esse caminho. Então acho que esse é o diferencial. Nessa semana mesmo eu respondi a dúvida de uma pessoa num fórum de Salesforce do WhatsApp perguntando sobre limite. Eu tenho uma série de flows aqui e tá executando e tá chegando no limite. O que eu faço? Né? A IA vai te dizer, segue por esse caminho, mas será que isso realmente dá certo? Aí tu diz pra ela, não, tu vai seguir por esse caminho que vai dar certo. Mas e se não der? Né? E as possibilidades que tem. A IA ela é muito 8 ou 80. Ela vai te dar aquele caminho e pronto. Tem uma pista, né? Tu tem uma pista do que é pra resolver. Mas assim, muito do que tu já passou, né? Muito da tua experiência conta muito, assim. E eu acho que a comunidade, complementando tanto o Thomas quanto a Vivi, acho que a comunidade ela é muito rica para quem tá começando. Porque o Trailhead, assim, ele é uma ferramenta excelente para quem está começando. Muito, assim. Eu comecei pelo Trailhead. E muito, assim, o pessoal precisa de uma dica de como começar. Quais trilhas eu sigo? E é muito importante falar, assim, que, tem muita vaga de desenvolvedor. Sim. Mas, gente... A gente precisa começar com a plataforma, né? Conhecer a plataforma como um todo, para depois ingressando em outras nuvens. Então, eu acho muito importante assim um direcionamento, seja ele na carreira da pessoa. Isso a comunidade está aberta para quem precisar. A gente direciona, a gente monta a trilha, a gente diz, segue por esse caminho, né? O teu caminho é chegar a desenvolvedor, sim. Bom, tu vai começar por aqui, tu vai degrau a degrau até conquistar o nível de desenvolvedor. Então é muito importante, cara. Show. E se tu fosse dizer isso para um desenvolvedor agora, ele tá assistindo, eu quero ir para esse caminho de Salesforce. Por onde que tu diria para ele começar e de repente quais trilhas seguir? Quais são as mais importantes no começo? Cara, eu acho que todo desenvolvedor tem que saber de core. Todo desenvolvedor. Eu acho muito importante o desenvolvedor entender o core, assim, mesmo que venha de outras linguagens. Eu vim de .NET. Então, muito assim, conhecer os limites, muito conhecer a plataforma para depois começar a desenvolver. O Apex é muito parecido com outras linguagens, .NET, Java, enfim, ele é muito padronizado, vamos dizer assim. E a partir daí a gente consegue, conhecendo o core, consegue, degrau por degrau, a gente consegue alcançar ali o nível de desenvolvedor. Então, a dica que eu dou para quem quer começar nesse processo é justamente... inicia pelo core, né? Sempre o core e depois agora eu quero, beleza, agora eu já sei do core, eu quero ir para desenvolvimento, bom, vou conhecer Apex, vou trabalhar as trilhas e sempre Trailhead, assim, tem alguns caminhos que tem muitos vídeos do YouTube, né, Udemy, enfim, em outras plataformas que tem muito conteúdo sobre Salesforce. Né? Enfim, eu acho que uma outra dica que eu dou para quem está começando também é estude inglês, né? Porque a maioria dos materiais hoje é em inglês, né? Eu particularmente utilizo minhas orgs sempre no inglês, né? Porque a documentação é em inglês. Então, entra no setup, né? Faz isso, faz aquilo. Então é muito importante ter o contato com a língua. Então é muito, para mim é um divisor de águas assim. Ter o conhecimento de inglês e ter o conhecimento de Salesforce alinhado, né? Show. E o que é mais comum vocês verem, assim, por exemplo, um desenvolvedor que está começando, não sei se vocês têm muito esse contato, mas assim, quando ele começa e, cara, tu tá indo pro caminho errado, normalmente qual é esse caminho errado que ele segue? Eu acho que assim, não tem talvez um caminho errado. Eu prometo que eu não tô ensaboando na resposta, tá? Eu acho que não tem exatamente um caminho errado, mas eu acho que o que pode acontecer é... A gente já falou aqui mais de uma vez, a Salesforce é uma plataforma
gigantesca. Tem virado cada dia a Salesforce aparece com uma coisa nova, com uma nuvem nova, com uma empresa nova que ela comprou que vai abraçar ali um ramo de alguma coisa nova que surgiu na tecnologia. Então ela deixou de ser apenas um CRM que era lá em 91, né? E virou um monstro, assim. E eu acho que talvez um possível erro é a pessoa não conseguir entender o que ela precisa fazer e se perder no mundo de coisas que a Salesforce oferece. Foco, né? Foco. Então, isso que o Gustavo falou é muito importante. Então, eu acho que entender que você precisa conhecer o core da plataforma antes de qualquer coisa, antes de ir atrás de fazer integração com Slack, antes de buscar as soluções mais modernas que tem com outras nuvens, integrações, etc. Entenda o core. Uma vez que você fez isso, e daí você começa a buscar quais são os braços que você quer se especializar. E eu acho que a palavra especialização é um bom norte para isso, né? Você não consegue se especializar em algo se você ainda não tem o genérico, né? Então, tipo, a especialização ela vem depois. Então, faça o core, o central que é necessário para entender da plataforma, e aí busca o que você quer, daí vai atrás, o que tá bombando no mercado hoje, o que tem de tecnologia nova, o que tá quente agora, o que tá aquecido. E aí, daí dá pra surfar a onda depois que você já aprendeu o que tem. E eu posso exemplificar isso que você tá dizendo, Thomas, para adicionar aqui. Eu lembro que até como pauta de um dos eventos da comunidade, tu trouxeste o Net Zero Cloud. Sim. Lembra disso? Que era uma área de interesse, ele não atuava com isso, mas o Thomas chegou para mim e disse assim, Vivi, eu tô super interessado nessa nova cloud, super recente, vou estudar e vou apresentar. Então, assim, foi super bacana. Então, assim, tu tem essa possibilidade. Então, não adianta querer sair correndo e aprender de tudo, porque não tem como, é enorme, é gigantesco. Então, assim, foca, core. No que diz respeito, assim, à análise de negócio, gente, eu costumo falar que é incrível o fato de que hoje, como eu não consigo ver, assim, a posição, por exemplo, de um administrador de sistema Salesforce sem ter uma capacidade analítica mínima. Não tem como, tu não desassocia isso. Com certeza. Né? Então, assim, tu precisa desenvolver essa tua capacidade analítica e, sim, fazer seguir pela trilha de administrador de sistema, eu diria assim, é básico, né, assim, linha de base. O que eu acho fantástico nessa plataforma, que é uma coisa que me brilha o olho, é o fato de que na posição de analista de negócios / administradora de sistema, eu consigo atuar de maneira end-to-end, assim. Eu consigo desde fazer o que eu mais gosto, que é ter essa interação entre um time de negócio e um time técnico, mas se eu não tiver o time técnico, essa plataforma, de uma maneira incrível, me permite executar o que eu estou buscando automatizar junto desse cliente. Então, eu acho sensacional, é o que realmente me brilha o olho, né? Então, e acho assim, complementando o que os guris disseram, não tem atalho, né, gente? Então, assim, claro que é importante buscar a certificação, só que isso não vai te colocar no mercado como, assim, não vai te dar toda a credencial que tu precisa, né? Tu precisa ter chão, então não tem atalho, gente. Não tem almoço de graça, não tem atalho. Né? Em linhas gerais. Assim. Sim, precisa de horas de voo ali. Precisa de horas de voo. Eu acho que é por aí. Respondi bem, Gustavo. Eu vou complementar o Thomas, assim, que uma coisa que eu vejo um erro do desenvolvedor hoje, que eu vi em 2018, 2020, porque a plataforma mudou muito, muito, muito mesmo. Um erro, assim, bastante grande, que eu vejo principalmente iniciante fazendo, é sair já codificando. Né? Não avalia as possibilidades, né, da plataforma. Eu acho que tem muitas coisas que a plataforma já assim, tem um caminho para seguir. Então, avaliar as possibilidades, né? A gente tem a Salesforce nos últimos anos tem investido muito em no code, low code, né? Então está saindo do pro code ali que vinha aí desde 2017, enfim, vinha muito disso. Até participei de uma org em 2018 que era totalmente codificada. Totalmente, assim, era muito, muito codificado. E assim, hoje já tem várias tecnologias. Então hoje o dev precisa saber muito, assim, precisa saber muito do ecossistema e dizer, cara, será que é melhor eu construir um código Apex? Será que não é melhor eu construir um Flow? Construir uma Visual Force?
será que eu preciso desenvolver em Apex mesmo? Ou tem outra alternativa? Então, claro, vai de projeto para projeto, mas enfim, avaliando todas as possibilidades, né? Eu acho que, principalmente, quem vem de uma outra linguagem quer codificar, e as outras linguagens são assim. E o Salesforce, já por ser um ecossistema, ele apresenta inúmeras outras possibilidades, e eu acho que esse é uma coisa que tem que ser estudada, né? Tem que ser, principalmente quem está entrando na plataforma, precisa ter todo esse conhecimento justamente para aplicar a melhor solução, fazer, enfim, um código mais limpo. Pode ser declarativa, né? Pode ser declarativa, claro. Então, essa é a beleza, né? Essa é a questão. Um gancho nisso que tu está falando, um dos pilares da certificação de Platform Developer, que eu acho que é uma das primeiras certificações que é focadas em desenvolvimento mesmo, em código Apex, um dos grandes pilares é saber quando que você precisa, de fato codificar. Porque, no fim das contas, essa é a essência da Salesforce, né? Tipo, o código em último dos casos, em última instância. Exato. Então, quando eu tirei essa certificação, eu percebi que um dos pilares era esse, assim. Tinha muitas questões, tipo... dava ali um caso de uso, como que se chega nessa solução? Dava várias opções. Algumas delas, ou todas, eram possíveis soluções. Mas a resposta correta era que não envolvia código, porque essa é a premissa da plataforma. Exato. Então, é entender quando que você precisa quando que a única saída é o código, daí é quando você vai usar o código. Thomas, legal isso que tu falou, porque não sei se vocês vão identificar também, mas a minha impressão quando eu fiz essa certificação também, eu tava achando, nossa, vou codar um monte. Exato. Na Platform Developer. Quem for fazer essa certificação achando que vai codar um monte, vai ser frustrado. Porque é exatamente isso. Vai falar de limite de governança, vai falar de um monte de feature que é do core, né? Coisas core. E depois, beleza, Aura, Lightning, Apex, né? E aí vem uma partezinha ali. Mas é bem isso aí. Acho que tem uma máxima quando se fala de desenvolvedor Salesforce, que é um bom desenvolvedor Salesforce, ele é um bom administrador Salesforce. Exato. Ele tem que ser um bom administrador Salesforce. Porque é a hora que ele vai virar e falar assim, isso aqui não precisa de código. Fazendo um gancho aí também, outro bom ponto aí, Thomas, e até trazendo, né, óbvio, a gente na SR, a gente não é uma empresa, uma Capgemini, ou que tem, né, centenas, milhares de colaboradores, mas a gente tá no nosso caminho ali, crescendo, né, a empresa foi aberta oficialmente em 2020, a gente tá crescendo aos pouquinhos ali, né, a cada ano, um pouco mais. Mas uma coisa que também por conta do tamanho, às vezes começa a ficar maior a empresa, eu começo a ter, eu vou ter um perfil muito específico, né? Um admin, eu vou ter isso e aquilo. Mas isso é uma premissa que a gente já tem desde o começo, de que a SR a gente não gosta de separar o admin do desenvolvedor. A gente não separa. Tanto que daí a gente tem alguns programas de formação, né? A gente até tu comentou, né, do Arthur, a gente atuou aqui no Geração Caldeira, ajudando lá no início, nas primeiras turmas, até na formação, nas trilhas ali, junto com o Gabriel na época, que era o rapaz... Chegou a conhecer o Gabriel? Não cheguei. E aí ele era o líder da parte de Salesforce do Geração Caldeira, da primeira turma. Claro, daí a gente ajudou. Claro que conhecemos, sim. Ele que nos apresentou aqui o Caldeira, claro. E aí, então, a gente, junto com eles ali, a gente ajudou, porque... Eu acabei, até tu comentou, né, Gustavo, sobre o poder do Trailhead, né? A gente criou o Trail Mix ali. O que a gente via que aqui dentro da SR, o que eu preciso? Cara, eu preciso que o meu desenvolvedor saiba de Git. Ele precisa saber já um pouco de SFDX também, porque tem muitos já projetos com DevOps que a gente precisa ter alguns, né? Algumas boas práticas. Git, ágil, metodologia ágil, tem no Trailhead também, não é só Salesforce, tem coisas, né? Então a gente foi empacotando isso, beleza? Daí as funcionalidades core. Então vamos entender um pouco de Sales Cloud, um pouco de Service Cloud, vamos entender dos limites de governança, a gente empacotou isso. Esse é o pack de desenvolvedor iniciante da SR. Bacana. Beleza. E aí a gente começou a montar o nosso programa de formação, né? De profissionais. E isso, acho que foi no segundo ano de empresa, a gente já fez isso. E tem dado muito certo, sabe? E a gente faz, é uma combinação de admin e dev. Legal. E aí a gente, cara, todo mundo é dev, mas o dev, ele é admin também. Sim. Então, porque a gente viu a importância disso. Sim. Então, só corroborando com a opinião de vocês aí. Isso é bem e a Salesforce não é somente Apex, porque ela tem uma certificação só de JavaScript. Ela não cai nada sobre plataforma, ela é exclusivamente JavaScript. Então, se você conhece,
está assistindo conhece JavaScript e quer fazer a certificação, ela não cai absolutamente nada de Salesforce, ela só de JavaScript. Então é assim, ó, para ver quanto a Salesforce está tentando se inserir mais no ecossistema e, enfim, tendo todas essas possibilidades, né? Então, é muito interessante essa certificação de JavaScript também, que colabora com todo o ecossistema. Né? Show. E antes a gente estava conversando ali um pouco, a gente falou um pouco sobre a questão da IA, né, do GPT e tal, usar o GPT para programar. E vocês falaram também dessa questão da programação dos flows, do no-code ali rolando. Vocês acham que a tendência, qual é a visão de vocês para essa tendência do desenvolvedor? Vai mudar um pouco do papel do desenvolvedor Salesforce com essa aceleração de inteligência artificial programando, com a evolução do no-code ali, automações dentro da plataforma? Qual é a visão de vocês de futuro para o desenvolvedor Salesforce? Eu vejo muito, assim, uma mudança muito positiva, tá? A IA ela veio justamente para fazer códigos melhores, para auxiliar todo esse processo de pré-desenvolvimento, né? Como eu vou conceber isso, quais features eu vou usar, o que eu vou usar. Então, eu acho que a IA ela vem como auxílio, ela não vai desenvolver. Eu acho a IA ela não vai chegar a desenvolver um código 100%, né? Porque, enfim, ela não vai saber os parâmetros da plataforma, cada plataforma é configurada de uma maneira, então ela vai auxiliar muito no desenvolvimento, no processo, na agilidade, mas ela não vai substituir o papel do desenvolvedor. O desenvolvedor pode usar a IA como Copilot, né? Cursor agora é uma IA bastante promissora para o desenvolvimento. Ele pode usar a seu favor, né? Para auxiliar o desenvolvimento dele, para auxiliar nas tarefas diárias, mas ela não vai chegar a substituir 100% o código, né? Sempre vai ter o desenvolvedor, vai ter que revisar, vai ter que fazer todo o processo, né? Deploy. Então tudo isso ainda o desenvolvedor vai fazer e acredito que não vai ser substituível nesse momento. Então, eu vejo uma evolução e eu acho que tem muito da perda, não vou dizer perda de tempo, assim, mas acelera o processo de desenvolvimento, né? Eu não vejo como uma questão de perda de tempo, assim, mas eu acho que acredito que o processo ele desenvolve muito mais, assim, a IA auxilia muito nesse processo. De feature. Eu concordo. Eu tava tentando buscar, assim, complementos. Enfim, eu concordo com tudo que você falou. Eu tenho um pouco a sensação de que hoje talvez as empresas ainda não estejam preparadas para trabalhar com a IA auxiliando no desenvolvimento, mas eu percebo que existe um movimento de começar a abrir os olhos e aceitar isso de uma forma mais positiva. Porque antes eu sentia um pouco de resistência, porque é aquela coisa tipo assim, tá, vai lá e daí o cara vai botar e o ChatGPT vai fazer pra ele o trabalho. E daí agora eu tô vendo que tá mudando um pouco o ângulo que as empresas principalmente estão olhando pra isso, que é tipo, tá, a IA pode ser uma aliada pra entregar o produto mais rápido. Então, beleza, ela já deixou de ser minha inimiga, né? Agora ela é minha amiga, então a gente consegue usar a IA para entregar a coisa de uma forma mais rápida, mais ágil e às vezes até com mais qualidade. Exato. Então, eu acho que é isso. Tipo, obviamente não substitui, eu acho que é aquela grande pergunta desde que a inteligência artificial começou a surgir no mundo, né? Tipo, tá, vai acabar com o emprego de todo mundo. E, enfim, eu acho que sempre que tem uma nova tecnologia que quebra algum paradigma, esse tipo de questionamento ele sempre surge. E, enfim, segue aí, né? Os empregos continuam, ainda não foram substituídos pelas máquinas. Talvez leve mais algum tempinho. Então, acho que do ponto de vista do desenvolvimento, eu quero ouvir o que a Vivi tem a falar, tipo, da parte de negócio, de análise e tal, porque eu acho que é onde... que é um pouquinho mais complexo, que é onde entra a questão das especificidades, negócio e as nuances que talvez a gente não consiga trabalhar tão fácil com a inteligência artificial. Do ponto de vista de código, não tem ninguém melhor do que um computador do que você falar sobre computadores, né? Então, você falar com uma máquina sobre código, ela vai te dizer se o negócio está certo ou está errado. Então, acho que no auxílio de escrever um código de qualidade, hoje, obviamente... se discute muito a questão da segurança do dado que é colocado dentro da inteligência artificial. Então, tipo, eu não posso, por exemplo, sair usando inteligência artificial por aí para fazer trabalhos do meu trabalho, dos meus clientes, porque, enfim, eu estou comprometendo a organização, a arquitetura, todos os dados... por mais que não sejam dados exatamente sensíveis, mas eu estou comprometendo como que a minha org está organizada. Então, tipo, isso por si só já é a asset intelectual do meu cliente, né? Então, tipo, eu não posso colocar isso no domínio público. Mas
conforme as empresas começarem a desenvolver produtos garantindo essa segurança, e aí eu acho que se desbloqueia uma nova etapa, assim, do ponto de vista de desenvolvimento para acelerar a entrega das coisas. Tem outro ponto também que eu lembrei muito, assim, que acelera muito, é a questão da classe de teste. Classe de teste, assim, pelo menos a cobertura da classe, né? Muitas vezes tu não prevê cenários e aí consegue te ajudar, te auxiliar nesse processo de cobrir cenários. Né? Então, o teu código está desenvolvido, mas aí eu preciso ter uma cobertura de no mínimo 75%, mas muitas vezes a gente sabe que essa cobertura, ela não necessariamente está coberto 100% do teu... Os 75% não são reais, só para cumprir a regra. Exatamente. E aí, muitas vezes, a IA te auxilia nesse processo para passar por cenários complexos, né? De teste. Então, isso eu vejo como um ganho bastante grande. Né? Porque hoje em dia a classe de teste ela demora bastante para ser desenvolvida. Eu acho que muitas vezes até mais a cobertura de código ela demora mais do que a própria classe mesmo. Né? Boa. Até também revisão de código é uma coisa que está sendo bem utilizado. Exato. E é legal porque daqui a pouco, inclusive, tem iniciativas ali do pessoal. Eu tenho as minhas guidelines, as boas práticas aqui que a gente aplica na minha empresa. Então nada impede de tu treinar essa IA que vai fazer essa revisão e vai guiar o teu time de desenvolvimento para seguir essas diretrizes. E aí, a gente sabe que é um desafio, né? Os times de desenvolvimento, todo mundo fazer o code review certinho, bonitinho. Exatamente. Então, daqui a pouco colocar uma IA para facilitar isso ajuda bastante. E aí já vou passando para ti, tá, Vivi? Porque eu acho que o gancho interessante da parte técnica. Claro. E eu concordo com os pontos de vocês, de ambos. Então, sobre essa questão, eu também acredito que não vai substituir o desenvolvimento, assim como... Eu vi muitas previsões, né, de que o dev vai... Muitas previsões negativas nisso, pessoal falando. Mas eu também acredito que, fielmente, de que ainda tu precisa ter um guardião, um cara com a experiência, aquilo que a gente estava falando até do fórum, né? Por que alguém vai num fórum para outra pessoa responder, às vezes, né? A gente ainda faz isso porque a gente busca validação através de experiências. Então, e aí eu vejo que é um risco muito grande, principalmente para quem está começando, dessa extrema facilidade de virar uma bengala. E o desenvolvedor que está se formando não ser um desenvolvedor de fato. Exato. E ele só vai replicar o código que a IA tá mandando para ele. Esse cara realmente não... Ele pode ser tranquilamente substituído pela IA, porque ele é só um proxy para IA. Exatamente. Né? Mas agora, tu adquiriu as experiências, tu tem as horas de voo, né? Sabe que, cara, por mais que a boa prática diz que é fazer isso aqui, ou o que tá disseminado é isso, ou que o GPT ou outra IA me manda é isso. Porém, devido às outras experiências que eu já tive, eu vi que não é bem assim. Tive esses aprendizados, isso que faz a diferença. Então, e aí o desenvolvedor, ele vai... Eu até acredito que ele pode começar a escrever muito menos código. Eu posso dizer daqui a pouco, cara, me cria uma classe desse jeito, tal, e eu vou ser um interpretador do código que vai ser gerado. Claro. Então eu vou fazer de fato uma leitura, né? Então ele criou esse resumo, esse capítulo de um livro aqui, e eu tô lendo, beleza, o que ele faz? Tá, isso daqui... Não, esse aqui é um gap de segurança. Peraí, vamos ajustar, né? Claro. Então, ainda a importância de ter esse know-how, essa bagagem de desenvolvimento é super importante para tu garantir e não ter essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, que é o termo, que é o vibe coding, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Vibe coding. Vibe coding, que agora tá surgindo porque são pessoas que não são desenvolvedoras que estão utilizando a IA para desenvolver sistemas. E aí tá tendo coisas de site, aplicativos, sites que estão subindo no ar, captando dados de clientes, informações sensíveis de clientes, e esse aplicativo ele tá com muitas más práticas, inclusive bancos de dados públicos e etc, expondo um monte de dados sensíveis, sabe? Então tem, né, como é uma tecnologia nova, vai ter todo um processo de aprendizado e práticas de segurança, etc. E como é muito fácil, ele torna muito fácil, de fato, a gente tá tendo tantas ferramentas de IA agora para criar site, criar isso e aquilo, que daqui a pouco qualquer pessoa pode, de fato, ter o dom, não é o dom, né? A aptidão de ser um programador e fazer coisas assim. Mas, com isso daí pode ter vários gaps, né? Que podem estar sendo disseminados, vamos dizer assim. Sem dúvida. Cara, mas tem uma chuva agora de conteúdo no YouTube que eu andei vendo, que é de eu não me lembro qual é agora, mas é alguma inteligência artificial que tu vai lá, lógico, é o jogo, né? Tu cria um prompt bom junto com o GPT,
e aí tu joga para aquela inteligência artificial e ela cria um aplicativo. E aí tu vende a assinatura daquele aplicativo. Que loucura. E aí, tipo, cara, é aplicativo de qualquer coisa que tu pode imaginar. A IA te entrega lá um aplicativo codificado, tu inclusive, tu vai seguindo ali os passos para hospedar já na Google Play Store, lá na Apple e tal, e o aplicativo já fica disponível e tu vem para alguma solução do teu dia, seja para bater a foto e me dizer o peso da comida, entendeu? Sim. Cara, é inacreditável. Deve vir daí essa questão do que a gente tinha comentado antes, desse banco de dados público, de tu criar um aplicativo onde tu bota dados sensíveis, mas tu nem sabe onde é que esse aplicativo tá colocando esses dados sensíveis. Como identificar isso, né, gente? Que perfil, né? E a gente tá falando antes de CPF, endereço, nome completo, tudo da pessoa, porque tu faz o teu cadastro, tu coloca tudo ali, teu nome, CPF, telefone e endereço. Sensível. Tinha fotos de documentos em bancos de dados públicos, assim, documentos de cadastros, né? Então é algo bem sensível, bem delicado mesmo. Que loucura, gente. E na tua área? Ponto de vista analítico, gente, eu também acho que a gente está longe de falar em uma substituição, tá? Eu acho que isso não para em pé. Eu entendo assim, tudo que eu faço hoje, eu refino com IA. Então, assim, tudo que eu documento, né, tudo que eu escrevo, eu sempre refino com IA. Claro, tendo cuidado de, por exemplo, estou atendendo um cliente hoje que tem a sua própria IA interna e a gente só pode usar aquela. Então, eu não posso colocar isso por qualquer dado desse cliente em IA pública. Então, assim, com esse cuidado também é linha de base, né? A primeira questão aqui. A gente está falando de um copiloto, né? Quando falasse do copiloto, eu sei que isso é um jargão, mas sim, é um copiloto. Eu acho que nos traz produtividade, agilidade, como o Thomas falou. Agora, não substitui, gente, o que eu faço e vivo no dia a dia de sentar com o cliente e perguntar, olha só, o que a gente está tentando resolver aqui? Qual é o teu problema? Faz um walkthrough aqui para mim, me mostra o teu processo, eu quero entender onde é que tu repete informação, onde é que está faltando integração. Então, assim, é claro que a IA me ajuda muito nisso em certos momentos e aspectos, quando eu, por exemplo, vou me preparar para fazer todo um discovery, né? Então, assim, eu vou atrás de uma sessão de todo um levantamento, né, do problema, e eu faço esse bate-papo com a IA, né, introspectivo, sem fórum, onde eu, né, coloco, mais ou menos explico a situação, e ela me traz uma série de sugestões de pauta, né? Isso é excelente, gente. Isso traz uma produtividade, uma possibilidade de cobertura incrível. Então, isso é ótimo. Agora, substituir de fato, acho pouco provável. Ela responde muita coisa, a gente não pode negar, mas, assim, acho que não, ainda do ponto de vista analítico, esse contato, né, e esse entendimento né, da área de negócio e se aprofundar no problema, ainda tá com a gente, ainda tá com a gente. Exatamente. E fazendo um gancho, Vivian, eu acho que é muito parecido também com a questão do desenvolvedor, porque é a experiência. A experiência, principalmente no teu cenário, voo, né? Ela falou, as horas né? de voo, então... E tem muita gente... Cara, tem gente que é super autodidata e vai no GPT e daqui a pouco diz assim, ó, eu não tenho ideia de como fazer, me diz como fazer. Me diz como fazer. Tem gente que é assim, mas tem gente que quer ser guiado, quer ser conduzido, né? Então, e eu vejo que são muitas empresas, a gente, que passam ali pelo processo da SR, quando a gente vai fazer algum processo de discovery ou um assessment, etc. Tem muita empresa que eles dizem assim, ó, o que né, bora lá. O que a gente precisa fazer? Eu tô com esse problema aqui, né? Então, e aí é a experiência que vai conduzir, né? É exatamente esse ponto. Então, tu vai utilizar para gerar insights, para gerar ideias. Daqui a pouco algo que tu tá esquecendo e ele, né? Isso não cobrir, né, esse aspecto, enfim, aí a gente traz isso. Aqui no próprio podcast, né? A gente usa IA o tempo todo. Mas é o quê? Cara, o que a gente pode, sabe? Me traz insights. Me provoca. Me provoca. E ela chega numa camada que a gente vê que é muito... É meio... Não vou dizer que ela fica na mesmice, assim, porque também eu acho muito leviano falar isso, assim, porque ela tem... Tu consegue ir extraindo coisas, mas tem coisas que é só na vivência prática do projeto. Exato. Qual a dica, né? Aquela questão de, beleza, eu sei que para eu programar uma classe no Apex eu tenho que fazer isso nesse formato e etc. Mas qual o plus ali do dia a dia que, cara, quando tu vai aplicar, eu tive essa dificuldade e eu resolvi desse jeito. Exato. Né? Então, e aí tu consegue trazer. Então a gente usa aqui
quais assuntos que, pô, o que tá doendo hoje? Exatamente esse ponto. Me provoca aí com quais assuntos a gente pode debater, sobre o que a gente pode falar e etc. E aí a gente vai trazendo. Daí eu vejo esse assunto aqui. Cara, esse assunto a gente tem dentro de casa uma pessoa muito... Que teve muitos cases, muitas experiências nisso. Exato. Então vamos trazer aqui. Ou de fora, né? E aí a gente vai... Exato. Eu tenho uma visão de IA hoje e eu acho que, lógico que não vai ser de programação, não vai ser nada disso, mas apesar de eu já ter programado com o chat. Mas a gente quer te ouvir, Não, mas eu tenho uma visão, eu acho que pensar nessa questão de substituição hoje, e tu vai concordar comigo que a gente tem aprendido muito em relação, acho, a isso, mais ou menos no mesmo nível ali, né? Que é a questão de... É muito simplório, eu acho, dizer que vai... A gente tem uma visão muito simplória, muito simples de IA hoje. Vou lá, vou perguntar pro ChatGPT, o que ele me respondeu tá certo e tá tudo bem, e acabou, e a partir de agora o GPT manda em tudo, ele resolve tudo. Só que, cara, quem começa cada vez mais a utilizar e ver, e a IA, ela nunca te diz que não sabe. Isso nunca acontece. E, ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente tava conversando, que eu queria do robô de atendimento que eu tava fazendo lá e tal, sem saber programação, programei um robô de atendimento com IA. Mas o que eu começo a perceber é o seguinte: profissionais rasos serão substituídos. Sim. Serão substituídos. Porque o raso, a IA me entrega. Ela vai me entregar. Agora, lógico, quem que eu acho que vai começar a saber utilizar mais a IA, e a gente tem usado isso cada vez mais no dia a dia lá na empresa e tudo mais, é quando tu começa tu aprende a ensinar a inteligência artificial a se aprofundar. Exato. A se aprofundar, a gente tem criado cada vez mais agentes ali, a gente cria uma programação de agente, a minha programação de agente está escrito lá, quando tu não souber o assunto, tu me diz que não sabe, tu me pergunta as informações que tu precisa saber para chegar à conclusão da resposta, e em hipótese alguma, nunca e jamais, tipo, forçando a barra mesmo, tu alucina, me entrega uma resposta que não é verdade, e lógico que ela vai alucinar em algum momento, mas tu nunca faça isso. Reduz drasticamente. E, tipo, os primeiros prompts de agente nosso lá era desse tamanho. Hoje ele já tá um texto, né? Com personalidade, com como que ele vai me responder, qual é a diretriz daquilo. E não adianta, a gente precisa aprender a ensinar essa inteligência artificial o que ela não deve fazer também. Quais são os limites dela até onde ela pode ir. E aquilo que eu tava te falando da questão de tu sobe ali um arquivo, às vezes tu vai subir um livro pra dentro dele ali, e cara, eu quero que tu converse comigo como se tu fosse esse personagem desse livro aqui, entendeu? E quanto mais o profissional começar a entender, eu acho isso, ele vai começar a encurtar esse copiloto. O copiloto dele ele vai estar muito mais treinado, vai encurtar o tempo de discussão, às vezes, com a IA, porque tu fica discutindo com ele. Não, mas isso aqui não é assim. Não, mas aqui tu tá errado. Não, mas aqui não. Tu começa a discutir e aí tu encurta esse período de tempo ali. E o mediano pra baixo, mediano medíocre, vamos botar assim, ele vai ser substituído. Não tem por que eu ter 5 pessoas ali que mais me consomem o meu tempo, porque eu tenho que ficar corrigindo o tempo inteiro, porque ele talvez tenha falado com o GPT, aceitou a primeira resposta e botou lá, e complicou o meu projeto para não dizer o nome feio aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que o mediano medíocre vai tá sozinho, ele vai estar sozinho no jogo. Agora, quem tiver disposto a aprender sobre a IA também, não só a programar, mas a ensinar também a IA dele, a treinar aquela IA dele ali, pra ajudar ele verdadeiramente, eu acho que ele vai começar a se destacar. Ele vai ir adiante. Eu tive um caso bem bacana, assim, com a IA, que eu tinha uma documentação muito extensa de um projeto que eu participei, e, assim, eu não sabia nem por onde começar. Né? A documentação tinha 300, 400 páginas, diversos arquivos, um monte de coisa. E aí, o Copilot me auxiliou nesse processo de dizer, cara, me resume esse arquivo. E ele me deu brevemente um resumo, claro. Não foi tão profundo, mas ele me deu uma ideia do que tinha um arquivo. Eu não precisei, né? O tempo é nosso bem mais valioso, então eu não precisei varrer as 400 páginas e percorrer linha a linha, e o Copilot me auxiliou. Ó, tem esse cara, e eu fui nos documentos, fui no que mais me interessava. Então, esse é um ponto, assim, de documentação, eu acho muito rico, sabe? Te auxilia muito, assim, porque muitas vezes tu vai pro site, tu vai pegar e
tu vai buscar alguma coisa no Google, o Google te dá aquela coisa certa, né? Tipo, é estático, aquilo ali, ele buscou indexou pela palavra e tal, e ele não te dá essas possibilidades, né? Ele não te dá um resumo, por exemplo, de alguma coisa. Então, esse fato do resumo me auxiliou muito, né? Me diminuiu muito tempo de discovery, porque a produtividade aumentou muito, né? Então, isso é importante. A fazer com que a IA trabalhe pra gente, né? Sim. Ensinar a IA justamente a ler esse documento, a interpretar, claro, toda a questão de segurança, isso é muito importante. Vejo que não dá para expor uma IA assim e botar ela para fora e subir um arquivo com todos os dados. Subir um arquivo de contrato, então tem que sempre avaliar. Porque tem muita gente que acaba fazendo, né? A gente sabe. Muito. Vai subir ali o contrato com todos os dados, com tudo. Muito. Se a gente for listar as barbaridades que a gente escuta por aí, pode marcar outro dia aqui pra gente. Não, mas eu acho que a grande riqueza do humano tá nos detalhes, né? A gente enxergar as variáveis, as nuances, principalmente nessa parte de negócios ali, nada substitui, eu acho, essa expertise que a gente entende o que tá acontecendo ali, né? E aí, aí com essa experiência minha, eu jogo pra... não, mas existem esses detalhes aqui, como que tu pensa, quais são as soluções que a gente podia tirar daqui? E aí ele traz várias soluções e tu, essa daqui eu não tinha pensado. De repente é interessante, vou discutir com o pessoal, vou conversar. É literalmente, forneço informação, ele me provoca e aí eu evoluo, né? Eu vou pra... E a gente trabalha com coisas, a gente tem que parar pra pensar também que a gente trabalha muito para algo que é um pré-requisito para IA, né? Porque tem aquele grande jargão que diz, a tua IA é tão boa quanto os teus dados. Exatamente. Quantos projetos a gente não trabalha sobre gestão de dados, né? A gente teve uma pauta na comunidade sobre isso, né? Então, assim, o quanto a gente não trabalha em prol disso. Quantas empresas não sofrem dos mesmos problemas quer ter uma base única, menos duplicidade de informação. Então, assim, a tua IA é tão boa quanto os teus dados, né? Então, assim, a gente ainda trabalha para uma coisa anterior, e a gente tá falando em substituição. Acho que não, né, gente? Muita gente fala em Agentforce, né? Que é o produto aí que tá mais bombando no mercado. E o Data Cloud é o coração, né? Sem a gestão, a unificação dos teus dados, o Agentforce não faz nada. Né? Então, esse é um processo. Ano passado no Dreamforce, naquela grande apresentação do Mark Benioff, ele entrevistou essa CEO de uma empresa que eu não vou lembrar o nome, e ela falou um negócio que me marcou. Ela disse assim, inteligência artificial, eu não gosto desse nome, ela falou. Ela disse assim, eu acho que o que a gente menos quer é que a nossa inteligência pareça, né, artificial para o nosso cliente. Então, para mim, ela deveria ser chamada de inteligência de dados. Então, é sobre isso, né, gente? Acho que... eu achei, né, uma ideia, assim, bem... interessante e pertinente, né? Faz sentido. E faz sentido porque tá 100% conectado, né? Menos quer que ela seja artificial, né? Exato. Tem qualidade de informação e dados, né? Pessoal, e para alguém que quer contribuir com a comunidade, como é que faz? Que eu sou um desenvolvedor ou eu trabalho ali no ambiente Salesforce, sou de Porto Alegre ou não sou de Porto Alegre, como é que eu posso contribuir com a comunidade? Vocês marcam encontros, eu me disponibilizo para fazer uma palestra, é online, é presencial, como é que funciona? A gente estava falando um pouco sobre isso antes e eu acho que inicialmente o primeiro movimento que pode fazer é ingressar na comunidade. O ingressar na comunidade nada mais é do que acessar o site da comunidade e join, né? Participar. Então, acho que uma vez que você participa, você faz parte da comunidade, você entra no nosso mailing. Então, toda vida que a gente cria um novo evento, um novo encontro, seja ele presencial, virtual, enfim, as pessoas recebem notificação disso no e-mail cadastrado. Então, esse é a primeira forma de talvez entrar em contato com a comunidade, eu diria que participando de um evento. Então, sei lá, escolhe ver ali o que vai ter próximo. Não necessariamente só nós também, então, tipo, as comunidades elas são globais, então daqui a pouco, se a gente não tem nenhum evento programado para os próximos dias, próximas semanas, dá uma olhadinha na comunidade de Florianópolis, na comunidade de Curitiba, de São Paulo, também são comunidades grandes e bem ativas, então sempre está rolando algum evento. Então acho que participar como audiência talvez seja o primeiro caminho. Feito isso, a comunidade, como o nome diz, é uma comunidade, então ela está aberta para que qualquer pessoa possa compartilhar o que ela quiser compartilhar. Então acho que a Vivi falou do exemplo que eu trouxe do Net Zero, que eu lembro que quando, acho que foi uns 2 anos atrás, né, no Dreamforce, nos 2 Dreamforce passados, eles lançaram a cloud de Net Zero
E eu achei uma sacada sensacional, assim, de quem teve a ideia. Não vou dar os créditos todos pro Mark Benioff, mas para quem teve a ideia, eu achei uma sacada incrível. Porque eu acho que na época a gente estava falando muito sobre essa questão de net zero, falando sobre ESGs, e era uma pauta muito, muito grande no Brasil. Estava iniciando assim, uma espécie de legislação para que as empresas começassem a dar relatório de ESG, mas na Europa a coisa já estava mais adiantada. Eu falei, gente, se isso aqui vingar, as empresas vão precisar de um programa, de um sistema para poder organizar esses dados. E aí a Salesforce vem e traz o negócio pronto, assim, ó, tá aqui, ó. É isso aqui que tu precisa, te entrego. E eu me interessei muito pelo assunto, porque, enfim, né, é um assunto que também eu me interessava e eu trouxe para a comunidade o tema da nuvem de Net Zero. Então, surge muito assim os eventos. Sei lá, alguém tá estudando algum tema, tá fazendo uma certificação. Acho que teve uma época que eu tava tirando uma certificação, eu criei um evento lá que eu falei sobre a certificação que eu tava tirando, como se preparar para aquilo. A Vivi foi no Dreamforce, a gente tava, então vamos pegar esse gancho, vamos falar como que foi a experiência no Dreamforce. Gustavo a mesma coisa, tava lá bombando nas badges, super badges lá no Trailhead. Gustavo, vamos falar sobre isso. Então é isso, tipo, quem tem um projeto interessante, descobriu uma coisa nova na plataforma e acha que é interessante de compartilhar, manda mensagem, encontra a gente ali e a gente inventa um jeito de dar esse espaço e esse tempo. Nosso espaço está aberto, gente. A gente quer muito a participação das pessoas. Exato. Porque a ideia não é só que os líderes apresentem. Exato. Então, assim, somos apenas 3 para compartilhar, né, alguma coisa. A gente quer que a comunidade de 400 e poucos participantes tragam as suas experiências, as suas vivências, né? Então, já contamos com a SR em algumas ocasiões. Então, bem legal. A gente tem trazido também outros parceiros. A ideia agora é a gente tentar fazer um evento presencial, né? Seria muito legal, porque o último que a gente teve foi há uns 2 anos atrás, eu acho. Isso. Foi. E foi incrível. Foi muito legal. Então, sim, a gente tá querendo que as pessoas se engajem, conversem com a gente. Venham falar com a gente, porque a gente tá realmente assim, querendo uma maior participação, né? Que as pessoas tragam a sua vivência. Tem tanta coisa acontecendo. E o nosso último evento foi muito legal, que a gente foi numa das nossas maiores audiências, né, Guris? A gente chamou 3 ex-colegas que foram trabalhar fora. Então, assim, essa coisa de carreira internacional é uma pauta que o pessoal se interessa muito, assim, né? Desperta a curiosidade. Então, foi muito bacana. Então, assim, a gente tá com esse espaço aberto. É um palco aberto e quem puder participar, nos contacte, por favor. Show, está convidado. Inclusive, no final da página, que está na descrição do vídeo, tem nossos contatos lá. Eles podem entrar em contato com a gente. Todos nós estamos, né, as nossas carinhas estão lá na comunidade. Então podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz. Show, perfeito. E pra gente encaminhar aqui pra finaleira desse podcast, pra quem quiser seguir vocês nas redes sociais, vou pedir pra te deixar tuas redes sociais, Thomas. Cara, eu acho que minhas redes sociais estão tudo como Thomas Silva, bem brasileiro, assim, pelo menos no Silva. Meu LinkedIn é Thomas Silva, acho que Instagram talvez não vai ser tão interessante, não falo nada de Salesforce no meu Instagram, mas basicamente meu LinkedIn e meu Trailhead, os dois são Thomas Silva, fiquem à vontade pra seguir, pra entrar em contato, e é isso. Show. Se eu te disser que agora que tu me faz essa pergunta, eu vejo que o que eu criei é super difícil, é Viviane.Biesdorf Abraham. A gente vai deixar escrito, na tela. Por favor, coloque uma legenda pra mim. Viviane Abraham. Devem me encontrar. Show. Mas tem um nome no meio ali, enfim. E tu, Gustavo? Bom, o meu é Gustavo Butelli, meu primeiro e último sobrenome, então pode me procurar no LinkedIn, principalmente, falo bastante de Salesforce, então quem quiser também pode me seguir lá. Show de bola, show de bola. A gente vai botar os links ali depois. Ótimo. Isso. Fica mais fácil. E pra quem quiser seguir a SR Consulting, Ariel Dornelles. Para seguir a SR, então, @srconsult.io, no LinkedIn SR Consulting referência Salesforce, o nosso site também é srconsult.io, e se quiser me seguir é @Ariel Dornelles no Instagram e no LinkedIn, Ariel Dornelles. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear verdadeiramente
todo o potencial do Salesforce é na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar, e a gente vai ter o maior prazer em te mostrar todo o potencial dessa ferramenta que talvez tu esteja com uma Ferrari andando tipo de Fusca, né, Ariel? Vamos lá. Lembrando também de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse podcast aqui com alguém, favoritar no Spotify, no Deezer, dar 5 estrelas lá pra nós, ajuda bastante a gente a crescer aí dentro da comunidade Salesforce. Fechou, gente? Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, foi um prazer gente. Receber vocês aqui. Espero que a gente tenha recebido bem vocês aqui nesse podcast. Sim. E venham mais vezes. A gente pode combinar mais vezes aí pra gente trocar ideia, de repente, sobre algum projeto específico que vocês trabalharam também, pra gente poder trazer essa expertise, de repente, de vocês aí em Salesforce pra algum podcast também. Fechou? Então, um abração e até o próximo episódio.